O direito administrativo futuro vai exigir sempre que a nossa sociedade transite melhor com os preceitos éticos. A nossa sociedade está vivendo um momento de baixo padrão ético. Nós precisamos olhar isso. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós não vamos admitir que ninguém fale da gente, ok? É igual filho. Mas a gente precisa olhar para a gente e dizer, poxa, a gente precisa melhorar isso. Todo mundo quer sempre tirar uma caixinha. Todo mundo está sempre esperando. Está numa expectativa de, como se diz entre aspas, se dar bem. Se dar bem é uma expressão tipicamente de jabuticaba. Além de Gerson, disse que aliás, disse que o Gerson ficou super arrependido de ter feito esse comercial com cigarro, né? Ele dizia assim, eu gosto de cigarro porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Quer dizer, se levar vantagem em tudo, quer dizer que o cara é um oportunista. Quem quer levar vantagem em tudo pode ter certeza. Ele não transita no caminho da realidade. Isso é óbvio. E aí nós nos deparamos com mensalão, petrolão, já viram o total de gastos pelos raios da corrupção? Quanta demanda social não seria atendida? Nós ainda estamos estarrecidos, sinceramente, estarrecidos de saber como é que uma organização criminosa se espalha como um câncer por todo esse tipo de poder. Porque quando começa o subdiretor, a gente não admite que o subdiretor, coitado, é o subnitrato. Mas quando a organização se estende para as camadas superiores de uma estrutura governamental, é porque a nossa estrutura está adoecida, está apodrecida. São os caras que representam os interesses da coletividade. É difícil conviver com esse cara. Difícil. Aí aparece assim, por exemplo, olha, reportagem assim, rindo à toa. Rindo à toa. Quem estava rindo à toa? O presidente da Câmara e do Senado. Por que estavam rindo à toa? Claro, estavam rindo à toa. Eles aprovaram uma resolução que confere aos parlamentares folgas às segundas e sextas. Deus, você pode pesquisar na Câmara de Deputados, Senado Federal, o que significa dizer que jornada de trabalho, negócio de 44 horas, isso é para magrinho igual a gente. Para parlamentar, a jornada é de terça a quinta. Ok? E mais, terça a partir de meio-dia, porque os voos só chegam na parte da manhã, e quinta até meio-dia, porque eu tenho que pegar um voo para a terra natal. São casos, né? Porque são 500 e tantos mais de 81 senadores, são 594 parlamentares. A gente sustentar 3 dias de trabalho, ofende a direito. Olha só, como é que as pessoas vão perdendo a noção do sentimento ético. E cabe a gente que mudar essas coisas, principalmente a vocês, que são a nova geração, né? Eu sou a nova geração. A minha geração está comprometida, mas a sua ainda tem uma esperança. Um governador de um estado do Nordeste, ele fez uma licitação para adquirir itens para a casa dele, ok? Não é para a governadoria, não, para a casa dele. Ele abriu uma licitação, só quero fazer camarões, lagoa, quer dizer, tem bom gosto, né? É um bom gourmand, tá? Para os momentos de maior rapidez, macarrão instantâneo. Pro hálito, chiclete. E como bom nordestino, algumas barras de rapadura. E, como esse governador era vaidoso, ele pediu também reparador de pontas de cabelo, gel esfoliante, hidratante para o corpo, aparelho barbear e filtro solar. Essa licitação, ela acabou não sendo contratada porque houve uma grita da sociedade descobrindo, porque senão esses itens seriam comprados normalmente com dinheiro público, para uso privado, que, aliás, é um dos nossos grandes males, é misturar o público com o privado, nós sabemos disso, é o grande mal.
É verdade que a melhor coisa do mundo é a gente gastar o dinheiro dos outros, né? O nosso a gente não gosta, mas o dos outros é excelente gastar. Então, esses dados são dados que eu considero que impregnam a sociedade brasileira, impregnam a nossa estrutura institucional, né? E se você me permite, eu vou aqui também fazer uma crítica à magistratura. Aliás, a magistratura é o Ministério Público, tá? Eu fiz parte do Ministério Público, então quero fazer essa crítica. Eu tenho espalhado isso. Eles devem xingar muito a minha genitora, né? Com toda a razão. Mas você sabe que juízes e promotores têm férias de 60 dias. Sabiam disso? Todos sabem. 60 dias. E ninguém sabe para que 60 dias. Olha, vou te dar um detalhe, porque isso é verdade, tá? Isso é verdade porque eu fui do Ministério Público. Eu nunca consegui tirar 60 dias, ok? Eu tirava 30 e naquele tempo a gente podia utilizar 30 não gozadas, as férias, né? Para contar em dobro, para aposentadoria. Hoje acabou isso, mas antigamente... Então, não tinha nem para onde ir com 60 dias. Porque tem mais, hein? Tem 60 dias e ainda tem um recesso no final do ano, dá uns 15 a 20 dias, quer dizer... Olha, então, eu vou te contar uma coisa que é verdade. Eu muitas vezes, ainda como promotor, eu queria ouvir, sabe? Eu sempre fui contra, tá? Mas essas coisas, se eu disser em alto e bom tom, se eu dissesse, né, iam me trucidar. Mas eu chegava para o meu colega e dizia assim, fulano, vem cá, o que você acha desse negócio de a gente ter 60 dias de férias? Só para ouvir a opinião dele, né? E ele olhava para mim sério e dizia assim, Carvalho, acho justíssimo. Palavra de honra, cara. Eu perguntava, justíssimo. Aí eu dizia assim, pô, cara, mas olha, todos os trabalhadores brasileiros só tem 30, pô. Só trabalha e tem 30 dias de férias. Ele dizia assim, mas o nosso trabalho é um trabalho muito árduo. Assim mesmo. Sinceramente, mas sério, hein, cara? Eu disse assim, mas olha só, aquele cara que trabalha com britadeira no asfalto, quebrando asfalto, assim, ao meio-dia, o trabalho dele também é árduo e ele só tem 30. Aí o cara olhava para mim, dava aquela respirada e dizia assim, mas Carvalho, aquilo é um trabalho rude. Ele dizia assim, então quer dizer que está tranquilo, você acha que realmente a gente... Não, eu acho perfeito, acho que a gente não devia mudar isso nunca. De repente você tem razão e tal. Você acha isso? Eu falei, não acho muito bem não, mas eu respeito a sua opinião. Eu vou te falar com a maior franqueza, a maior imoralidade do mundo, né? E acho uma coisa engraçada, todo mundo quer fazer justiça social com os outros. Agora, ninguém quer fazer consigo mesmo, né? Quer dizer, ninguém é capaz de dizer assim, tem que acabar com esse negócio, cara. Todo mundo tem 30 dias. E aí... A vergonha subsequente é a seguinte, todos os meus colegas vendem 30, porque recebem um salário gratuitamente. Eu tenho 60, eu não preciso de 60, bastam 30, suficiente, eu vendo os outros 30. Tem lei admitindo a venda. Quer dizer, isso é uma imoralidade legislativa. Só para uma categoria de servidor. E ninguém tem a hombridade de dizer assim, tem que mexer com esse povo. Interessa ser juiz, ser promotor, a gente tem que ver se eles estão dentro de um padrão de identidade. Tem que respeitar a diferença, mas isso não é diferença. Isso é uma vantagem, a meu ver, desigual. Desigual. Bom, gente, há pouco tempo surgiu isso aqui, ó. Que país é esse em que se rouba flagelado? Isso aqui mostra o nosso padrão ético. Todo mundo já esqueceu, né? Porque tem 6 anos. Mas Santa Catarina foi destruída por um de calamidade, né? Um vendaval, chuva, aquela região lá de Blumenau, não sei o quê. E aí, sabe o que aconteceu? O brasileiro, como sempre, muito generoso, ele não tem muito caráter, mas ele é generoso. Ele começou a mandar aquele auxílio, né? O brasileiro é assim mesmo, ele ajuda. Você sabe que flagraram militares e voluntários civis
desviando as doações para os arruinados em Santa Catarina? Quando você vê alguém se apropriar de coisas de pessoas que estão bem, já é imoral. Mas você se apropriar de bens para pessoas que estão na pior, na ruína, o grau de valoração é zero. É porque não existe valoração mínima de moral. Então, a moralidade, ela vai ser um princípio fundamental para o nosso direito administrativo no futuro. Obedecendo leis e tendo ética. O que a gente precisa aprender a gente precisa aprender a não querer levar vantagem em tudo. Isso é muito importante. E trabalhar com seriedade, né? O Brasil, às vezes, tem essas coisas, não trabalha com muita seriedade nas coisas. Houve até um presidente de um outro país que chegou a dizer que o Brasil não era um país sério. Pois é. E há pouco tempo houve um secretário da FIFA que disse que o Brasil merecia levar um chute no traseiro quando estava se preparando para a Copa, porque ele estava atrasado em todos os itens, o cara ficou desesperado. Se lembram disso, desse secretário? E o brasileiro ficou indignado, mas ofendido. Mas a verdade é que o cara nunca mais vai pensar em Copa do Mundo aqui. Ficou doido, porque... De anão, pois é. Então, a seriedade faz parte de uma estrutura governamental séria. Olha, eu vou te contar dois casos de falta de seriedade. Houve um arco metropolitano, uma estrada, uma rodovia, né? E tinha uma história de que, num determinado local, vivia uma espécie de perereca. Acompanharam isso? Que tinha que ser preservada a todo custo, em nome do meio ambiente. Então, depois de muita briga, a estrada parada por causa das pererecas. Então, resolveram fazer um viaduto para proteger as pererecas. E aí, sabe qual foi o nome que foi dado ao viaduto? Viaduto Dercy Gonçalves. Por causa daquela velha música da perereca da vizinha. Vocês estão lembrados, né? Isso é verdadeiro mesmo. Aqui menciona, a perereca da vizinha está presa na gaiola, achou perereca. Era a música que ela cantava mesmo, né? Então, e a outra coisa assim que você fica abismado, eu até trouxe também para ver o seguinte, uma lei de 2014, lei, está aqui federal, é a lei 13.050, quem quiser conferir, pode conferir, passou pelo Executivo, passou pela Câmara, passou pelo Senado, voltou para o Executivo, fez todo o processo legislativo para ter 2 artigos. O segundo é revoga-se as disposições em contrário, como sempre. O primeiro é o seguinte, fica instituído o Dia Nacional do Macarrão, a ser celebrado em todo o território nacional, anualmente, no dia 25 de outubro. Daqui a alguns dias, estaremos uma lei federal só para indicar, e a preocupação é que falta o arroz, falta o feijão, né? A mandioca, né? Uma lei federal, quer dizer, com tanta coisa séria para esse país tratar, o Congresso está preocupado com o Dia Nacional do Macarrão. Falta seriedade. Não precisava ser mais sério nisso tudo, né? E isso nos leva a desacreditar totalmente nos políticos, né? Quando você hoje, salvo algumas exceções, hein? Eu também não vou generalizar não, porque existem alguns políticos sérios. Infelizmente não são muitos, mas existem alguns sérios, né? Sérios mesmo. Mas são tantos ruins, tantos oportunistas, que você hoje pergunta para as pessoas do povão o que é que você acha do fulano, do ciclano, as pessoas olham com deboche. Com deboche. Aí o cara fez uma frase, né, porque a gente não perde a piada. Só para terminar, eu vou terminar com essa frase que foi eleita a frase do ano, para mostrar assim, a indignação da sociedade com os políticos, né? O cara disse assim, que bom seria se um deputado tivesse febre aftosa, peste suína ou gripe das aves. Aí seríamos obrigados a sacrificar todo o rebanho.
é uma crítica, mas mostra bem o estado de indignação da sociedade. Portanto, finalizando, direito administrativo futuro tem que levar em conta isso tudo: moralidade, eficiência, respeito às regras, eliminar a lei da vantagem, controle social, né? Porque o direito administrativo é exatamente reflexo dessa movimentação social. Ok? Eu, então, mais uma vez aqui agradeço a sua atenção gentil, agradeço também o convite que me foi formulado e expresso a minha honra em poder participar aqui da Unigran Rio, com agradecimento aos meus queridos mestres aqui que estão à mesa, nos prestigiando, e o que precisarem de mim, podem ter certeza que eu estarei lá no Rio. Nós somos cidades contíguas, né? Estaremos lá no Rio à sua disposição, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção. Valeu. Senhores, calma, ainda não terminamos. Em nome da instituição, em nome da Unigran Rio... Opa! Falha técnica. Entregamos ao professor José dos Santos Carvalho Filho um certificado humilde, modesto, mas necessário para o reconhecimento de sua obra, professor Carvalho. Uma salva de palmas ao Carvalhinho. Muito agradecemos. Foi uma parceria que nós fizemos, estamos fazendo nessa semana jurídica com algumas editoras. A editora Atlas é responsável pelas obras do professor Carvalhinho nos últimos anos. Quem tiver interesse em adquirir as obras do professor Carvalhinho, a livraria Itatiaia aqui do shopping está disponibilizando as obras. E, além disso, agradecer à comissão auxiliar dos alunos que tem feito empenho na manhã e hoje à noite, e a Estilos também pelo auxílio.